Canal Abelhas de Belmacatinga. Chuva no Saara. Há cerca de 7 dias teve um excesso de chuva no maior deserto seco do planeta, que é o Saara, fica na África. Então, essa chuva já havia sido anunciada no final de setembro, início de outubro, há muito tempo. E são as mudanças climáticas. E aí, muita gente, eu vou começando mostrando esse postzinho aqui, na verdade, esse print. Num grupo, o pessoal fala, isso é legal, por quê? Na verdade, ficou tudo inundado entre as dunas, lá no deserto do Saara. Mas tem que entender que um país vizinho, que é Marrocos, faz parte, tem 6 anos de seca. Mas por que isso? Olha, lá no meio da década de 1970, lembro que eu estudei algumas coisas. Entre elas estava o deserto do Saara, na geografia, estava a Groenlândia, que é parte do Ártico, a Antártida, que na época, eu lembro, minha professora de ciência citou da seguinte maneira: é o maior deserto gelado do planeta. E como é que é um deserto gelado? Na época eu não tinha compreensão das coisas. Mas se faz necessário o planeta ser desse jeito. Então, entendendo, o Saara, ele tem 9 milhões de quilômetros quadrados, é o maior deserto do mundo, obviamente. A Antártida tem 13,5, o Saara é entre mais ou menos 9, 9,5. A Antártida vai ficar com 2 milhões de quilômetros quadrados a mais. O menor deserto do mundo é o deserto do Canadá. Segundo alguns, uns contestam, que diz que tem controvérsia, tem no Oriente Médio, mas é menor, mas esse é de 1.600 quilômetros quadrados. O fato é que esses desertos que tem no planeta, tudo isso é importante. E eu lembro também, e qual é a influência disso? As pessoas não entendem que a Amazônia é uma região muito complicada. Por causa que eu digo assim, ela tem a maior biodiversidade do planeta, a maior floresta, maior reserva de água doce. Só para a gente entender, a água doce do planeta é apenas 2,5% de toda a água do planeta. Tem que entender que o planeta tem 70%, 71% coberto d'água. Mas a maior parte dessa água é água salina, água salgada. Não serve para o nosso uso. E aí, entendendo a Amazônia ela tem 70% da água do Brasil. O Brasil tem 12% da água do planeta. Tenta simplificar. Se todo o planeta tivesse 100 litros d'água, nós teríamos 12. E o restante do planeta, os demais países, nós temos 12 litros, vocês ficam com 88. Simples assim. Então, temos mais de 1/10 da água do planeta, água doce. Então, entendendo tudo isso, a Amazônia, para ela existir, ela depende de vários fatores. Entre eles, do deserto do Saara. Por incrível que pareça, por milhares de quilômetros de distância, a fertilidade da Amazônia depende de nuvens de poeiras que sai do deserto e chega à Amazônia. Aí, por quê? Porque a Amazônia é um solo pobre. Eu já estive 44 dias na Amazônia legal. E dali eu dava para observar. Inclusive, aqui mandando um abraço para todos os meus alunos do Colégio Estadual Rio Barbosa, Escola Estadual Poeta Casa do Monte de Andrade, que eles questionaram tudo isso. Que eu não fiz a volta ao mundo, não. Fiz a volta ao Brasil de bicicleta. Então, entendam. A questão da Amazônia existir depende de outras partes do planeta estar intacta. O que acontece? O cara viu as poças d'água, na verdade os lagos formados, por conta de, em menos de 10 horas, ter ocorrido uma precipitação de mais de 250 milímetros, agora, há 7 dias, ele achou isso maravilhoso. Não é maravilhoso. Isso vai impactar, inclusive na Amazônia. Isso vai prejudicar, porque se a Amazônia já está seca. Aí ainda teve uma pessoa no grupo Zap Zap que disse assim: então, a seca que vem acontecendo na Amazônia pode ter a ver com a questão da chuva, dessa mudança? Isso sim. A mudança climática, tudo isso, a alteração, ela reflete em outras partes. E aí é prejudicial. Dentre os seres que são muito sensíveis são os insetos. Os insetos, abelhas são insetos. Muita gente não acredita, não acha, nem sequer são animais, são insetos, são muito sensíveis. Todos os insetos. Por exemplo, vai estar sendo documentado, acho que é pela BBC de Londres, a questão das borboletas, que elas estão com problemas por conta da mudança, das alterações que nós temos feito no planeta, isso na América Central, altura do México. Borboletas que vão perder sua reprodução, que vão ter impacto
seríssimo na população de uma determinada espécie. Então entenda, a Amazônia, pessoal, no passado também eu estudei isso ainda, na década de 70, como o pulmão do mundo, que era essa alusão, que a Amazônia é grande, portanto produz muito gás e oxigênio, só que ela também consome muito, e o que está lá, então a sobra maior de oxigênio que circula no planeta vem dos oceanos. Então, essa mudança, isso vai esfriar um pouco o deserto. A gente tem que lembrar o que é o deserto do Saara. Essa área enorme, de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Cabe o Brasil e mais. O Brasil tem 8,5, maior do que todo o território brasileiro. Deserto do Saara, só para a gente ter uma noção dessa grandeza. Mas ele tem importância com outros ambientes em todo o planeta, mas somente na Amazônia. Então, entenda, lá vai esfriar, vai mudar o clima, a temperatura durante o dia beira aos 56 graus Celsius, durante a noite menos 5, 6, 7 graus Celsius, ou seja, tem essa amplitude térmica em 24 horas, o Saara, e isso é importante para a manutenção do planeta. Aí o cara diz, legal, imagina, dunas, o que tu vai cultivar nas dunas? O solo pobre, arenoso. Então as pessoas, elas têm essa noção toda errônea de como que é o planeta, não entendem. Bom, outra coisa importante entender é que a Terra circundada, você tem uma linha imaginária, que é esférica, que divide em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Ao norte fica o Trópico de Câncer, ao sul o Trópico de Capricórnio. Nós estamos até porque tinha que memorizar para poder fazer provas. Eles são chamados ventos alísios. O que são ventos alísios? Eles vêm de uma baixa altitude e sopram em sentido direto à linha do Equador, daí provoca chuva nos trópicos, de fato, chuva junto à linha do Equador. E os ventos contralísios sopram o contrário. Os desertos têm influência desses ventos, ou seja, sopra do Equador para junto aos trópicos, se distanciando do Equador. Ainda tem outro, isso é importante entender. Vou deixar aqui umas imagens para vocês tentarem entender como é que funciona isso, mas tem tudo que é livro de geografia, ventralísios, contralísios. A outra questão é o aquecimento no Atlântico Norte. O aquecimento no Atlântico Norte também prejudica demais. Quando ele aquece, diminui a chuva, principalmente eu estou no semiárido. Tem outros dois fenômenos que têm influência com isso, que é o El Niño e o La Niña. O El Niño faz a mudança no continente, ou seja, na terra firme, diminuir a quantidade de chuva. Isso implica em toda a vida aqui no continente. O La Niña, ao contrário, faz chover mais. Então, essas mudanças alteram dentro do próprio território brasileiro, enquanto o El Niño tem um efeito negativo que vai prejudicar em várias regiões do Brasil, com secas intensas, o El Niño é mais chuvas. E essas mudanças, isso sempre existiu, só que está sendo alterado por conta do que está mexendo no planeta. Ou seja, nós não vamos mais recuperar, imagine, o mundo ainda aposta em fontes de energia poluidoras e também impactantes, mas muito impactante, que é o caso das vitroelétricas ou hidroelétricas que barra água nos rios, vamos imaginar, nos grandes rios que nós temos. O Brasil é um país com muitos rios grandes, é o maior do mundo que é a Amazônia, mas tem outros, Paraná, São Francisco, Parnaíba aqui no Nordeste, Paraíba do Sul, vários rios, Rio Paraguai, tem vários rios. Então, esse barramento de água também reflete diretamente em todo o clima da Terra. Não reflete. A outra questão é os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis liberam muito CO2, que é o dióxido de carbono, que só também chama gás carbônico. E o desmatamento, que é uma questão que tem que ser tocada. O desmatamento acelerado que o Brasil vem passando, começou desde 1500. Aí não tem que ficar dizendo que sempre, nunca teve. Não, sempre teve desmatamento. Só que nos últimos anos, e eu peço a gente ter essa compreensão. Eu já tenho 62 anos, quando a gente lembra da década de 70 e 60 eu não lembro quase nada, mas 70 e 80 era a questão que o Brasil ia acabar com o mundo, com a superpoluição, também os Estados Unidos, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não tinha a China com esse efeito, não tinha outros países. Fato que tinha até a questão do medo com o Cubatão, que era centro poluidor do planeta, aquela coisa toda. Hoje são as queimadas. As queimadas aqui são bem patrocinadas, porque a gente tem que lembrar disso. Quantos milhões de seres vivos não estão sendo destruídos, indivíduos, em toda
já foram destruídos, por exemplo, vamos ser bem simplero, Mata Atlântica 5%, Caatinga 40% resta, Pampa não tem mais, foi tudo devastado, Pantanal, ninguém sabe, mas 70% já foi destruído, Cerrado também, o que tem mais é a Amazônia, tem seus 75, 78 no máximo por cento de ainda conservado, preservado de fato, mas está sendo ameaçadíssimo. Por quê? Porque tem patrocinadores, tem cantores, vamos pensar, todo mundo já viu isso aí, tem mais de uma década que é difundido, o agro é pop, o agro é técnico, o agro é tudo. Conhece isso? Isso é realidade. Então, eu duvido que alguém me mostre um fuleiro desses YouTube que fale sobre isso. Seja do agro, seja de abelhas, seja de questões do agro, da questão que chama agrofloresta. Não tem ninguém que fale isso. Todo mundo fica, a expressão que eu já usei aqui, rabo preso. Porque tem medo de tocar nesse tema. Porque esse tema, ele é a realidade. Ou seja, quando a gente vê cantando, o cara cantando, por exemplo, que falou que o Colonão é um carro lá daqueles da agricultura, aqueles mecanizados, vale mais do que uma Ferrari. E outras frases de impactante que tem aí, patrocina. Então esse agro tem gente em todos os ambientes, gera muito dinheiro, mas ao mesmo tempo está destruindo boa parte do planeta, que o Brasil é um país de dimensão continental, com muitas florestas, como falei, pelos biomas, a gente já tem noção do que foi isso. Então, é a realidade que nós estamos vivendo, e fim de papo. Não vamos mudar enquanto a gente acha que o agro vai salvar. Vai salvar não, o agro vai afundar o planeta, não só o Brasil, vai afundar o planeta. É isso. Então, a chuva no deserto Saara, há 7 dias, mais de 250 milímetros de precipitação em menos de 10 horas, formando lagos entre as dunas do deserto Saara, reflete o que nós estamos fazendo com o planeta. Não tem mais volta.